Olá, pessoal. Que vocês tenham um ótimo momento de estudo. Bom, hoje nós queremos discutir, apresentar aí um conteúdo acerca da questão. No vídeo anterior falei sobre a crítica bíblica e hoje a nossa intenção é falar da Bíblia no contexto da crítica literária. Toda literatura em si, ela vai ter os seus críticos, né? E assim, o trabalho, quem faz a crítica literária, necessariamente, é um trabalho mais de cunho acadêmico, tá? Aí a gente acaba ficando mais à mercê da reflexão acadêmica do que das questões mais de cunho do dia a dia. Vai refletir no dia a dia? Depende muito aí do seu estudo, do seu interesse em trazer aí para o seu trabalho, para a sua ação pastoral. Então, a Bíblia é a crítica literária. Eu começo fazendo a seguinte pergunta: quais são as circunstâncias da literatura? O que nós entendemos com isso? Autor, quais foram os autores que escreveram, quais as datas, os lugares, os ouvintes, as fontes e o propósito, né, daquilo que se está sendo constituído. Dessa forma, a crítica de constituição do texto, ou a crítica literária, foi possível graças ao estímulo necessariamente aí do movimento humanismo. Isso vai nos remeter lá ao período da Reforma Protestante, no século XVI, que vai chegar à sua maturidade no período posterior, que é o Iluminismo, tá? Então, a crítica literária, ela vai ser uma filha do movimento iluminista, que é um movimento de luzes, é um movimento lá intelectual no século XVIII. Essa área crítica literária, ela vai englobar a crítica das fontes e da redação, incluindo assim uma análise da língua, do estilo e do vocabulário também. Então, o crítico literário, independentemente se ele está trabalhando com um texto bíblico, ou se vai fazer uma crítica a qualquer tipo de obra, ele vai identificar esses requisitos aí. A redação, a língua, o vocabulário, e assim sucessivamente. Bom, a partir dessa questão da crítica literária, a gente pode chegar ao entendimento do termo que nós utilizamos, que o Archer utiliza no livro dele, que é a questão da alta crítica. O que é essa alta crítica? O objetivo da alta crítica é trabalhar no texto como um todo, destacar as fontes em que aquela obra foi escrita, reconhecer, separar as elaborações, classificar os extratos pela sua antiguidade e sucessão. É isso que faz a alta crítica, ela analisa a obra literária como um todo. A alta crítica, por exemplo, no contexto bíblico, vai fazer análise no geral do Gênesis, de Êxodo. Estuda livro, mais data, autoria, local, circunstâncias, vocabulário e assim sucessivamente. Essa área de conhecimento visa ainda compreender o modo e os motivos do seu entrelaçamento com a obra literária como um todo. Então, ajuda a dar um entendimento no todo sobre o próprio Antigo Testamento. Tá? Então, assim, para terminar, vou citar aqui o Schreiner, 2004, que ele diz o seguinte: a alta crítica procura determinar no curso da história cultural do Antigo Testamento o lugar certo de cada trecho e de suas coleções. Então vamos ao assunto assim
que eu estou jogando aqui, passando para vocês. A alta crítica. Quando é que se aplica o julgamento dos estudiosos? Em que área, em que disciplina esses estudiosos vão constatar, fazer uma reflexão acerca da autenticidade do texto bíblico. Essa área que fala se o texto bíblico é autêntico ou não, chama-se alta crítica, tá? Então a gente vai ver, está dentro da crítica literária e é a parte que cabe a alta crítica, buscar a autenticidade do texto bíblico. O assunto desse tipo de julgamento dos especialistas diz respeito à data do texto, seu estilo literário, a sua estrutura, a sua historicidade, a sua autoria, aos problemas linguísticos e à unidade literária, entre outros aspectos. Então, de certa forma, nós já temos contato aí com a alta crítica quando nós discutimos questão de historicidade do texto bíblico, a autoria do texto bíblico, as questões linguísticas da linguagem, o vocabulário hebraico, aramaico do Antigo Testamento. O Strong afirma o seguinte: assim como a baixa crítica, a alta crítica é também uma crítica de estrutura. Um ilustre francês descreveu a crítica literária como alguém que destrói uma boneca para obter a serragem que está dentro dela. Isso pode ser feito com espírito cético ou hostil, e pode haver pouca dúvida de que algumas das mais elevadas críticas do Antigo Testamento tenham dado início aos seus estudos com predisposição contra aquilo que nós entendemos ser o sobrenatural, contra aquilo que nós entendemos que a razão humana não vai compreender. Sendo assim, o Strong vai falar assim, eu continuo citando o Strong, né? Quando se vai com essa predisposição, a pessoa que está estudando a alta crítica, ele já vai viciado ou comprometido com as suas conclusões. Está lá no Teologia Sistemática do Strong, 2002, página 256, essa citação. Então, pessoal, a forma de crítica e seus resultados não prestam benefício ao estudo bíblico, mas a alta crítica, em sua forma como acabamos de descrever, além de ser comparada a alguém que destrói uma boneca por uma cirurgia crítica para obter serragem que está dentro dela, pode-se dizer também que ela deixa a boneca toda aberta, não voltando a fechá-la, como o caso da ilustração que eu falei. Assim, esse papel de desentranhar o texto bíblico de forma crítica deve ser feito com muita preocupações e precauções. Olha, o C.S. Lewis, um apologista cristão muito influente do século XX, ele diz em seu artigo, A Teologia Moderna e a Crítica da Bíblia, ele tece alguns comentários que eu vou passar a citar para vocês agora. Tá? O que o Lewis afirma? Em primeiro lugar, o que quer que esses homens possam ser como críticos da Bíblia, desconfio deles como críticos. Se tal homem chega a dizer que alguma coisa em um dos evangelhos é lendária ou romântica, então quero saber quantas lendas e romances ele já leu, o quanto está desenvolvido o seu gosto literário para poder detectar lendas e romances, e não quantos anos ele já passou estudando aquele evangelho. Esses homens ainda me pedem que eu acredite que eles podem ler as entrelinhas dos textos antigos, mas todas as evidências me levam a perceber a sua óbvia incapacidade de lerem, em qualquer sentido de discussão, as próprias linhas. Afirmam que podem ver coisinhas minúsculas, mas não podem ver um elefante a 10 metros de distância em plena luz do dia. Então, a crítica que o Lewis faz aos críticos bíblicos é
que eles veem, fazem questão de coisas minúsculas, né, nas entrelinhas, mas não conseguem ver os seus próprios erros, tá? Então, assim, se tem a crítica, a alta crítica, tem, mas ela deve ser seguida com precauções, tá? Dentro da alta crítica, também a gente vai ter a crítica das fontes, que vai fazer a seguinte pergunta: quais são as fontes por trás do texto atual? Então, desde o século XV, essa pergunta vem sendo utilizada. Todavia, só foi a partir do século XIX que passou a ser utilizada sistematicamente. Entre os objetivos encontram-se verificar se determinado texto provém de um só autor, ou se é material que foi composto, né, em vários fragmentos, como é o caso lá da teoria documentária do Pentateuco formulado pelo Julio Wellhausen. Detectar as fontes, saber de onde vieram aquelas fontes, de onde foram tiradas aquelas informações, mediante diferenças de estilo. Procura-se reconstituí-las à sua forma original, analisando uma a uma. O fator teológico também é usado para distinguir uma fonte da outra. Então, isso é que nós falamos de crítica das fontes, que está dentro da crítica. Daí nós também temos outra parte da crítica que chamamos de crítica linguística. Faz a seguinte pergunta ao texto: o que as palavras e frases significam? Então, há necessidade de se recolher a chamada crítica linguística, a fim de que se possa recuperar o significado de determinada lexia no recorte sincrônico que se pretende estudá-la. A crítica linguística, quando aplicada à Bíblia, consiste em estudar as línguas bíblicas em seu escopo mais amplo, no seu escopo mais amplo, posso dar aqui? Consiste em estudar as línguas bíblicas em seu escopo mais amplo, de modo que o vocabulário, a gramática e o estilo dos escritos bíblicos possam ser compreendidos de maneira mais precisa. A crítica linguística é você se utilizar aí da linguagem original do Antigo Testamento, que é boa parte em hebraico, e poucas passagens aí escritas em aramaico, né? Prevalece aí o hebraico. Entender esse vocabulário no contexto que ele foi escrito, para você ter a possibilidade aí de ver qual é a aplicabilidade da sua pesquisa linguística aos dias atuais, ou de compreensão do próprio texto, tá? Isso no Novo Testamento aí é o estudo do grego koiné. Outra crítica que existe é a crítica da forma. Então, a crítica da forma indaga qual é o gênero literário, oral ou escrito de cada parte, o que fez surgir esse gênero. Vai estudar a forma do texto, tá? O Mainville, ele vai citar o seguinte: a identificação do ambiente vital consiste em buscar o tipo de situação ou experiência que deu origem a um gênero literário particular ou que motivou a sua utilização. Mainville, 1999. Então, entre os seus objetivos, né, da crítica da forma, o mais importante é conhecer o quadro cultural da qual provém o texto. Tá? Todo texto vem de um Sitzleben, vem de um contexto vital. E como veio à luz esse texto? Segundo Alt, vai ser Alt, ele é também um estudioso aí do Antigo Testamento, citado por Smith. Ele vai dizer o seguinte, que a crítica da forma ou história das formas se baseia mais na percepção
em cada gênero literário, enquanto ele tiver vida própria. Determinados conteúdos se vinculam estreitamente a determinadas formas de expressão, na percepção que esses vínculos característicos não foram sobrepostos ao material, posteriormente e de modo arbitrário pelos autores. Que é muito pelo contrário, né? Aí na questão do Alt, né? Constituíam necessariamente uma unidade essencial, desde sempre, portanto, também já no período de formação e transmissão oral popular, antes que se tornasse literatura, visto que correspondia aos eventos e necessidades vitais recorrentes a partir das quais cada um dos gêneros literários se desenvolveu. Então, assim, para a questão da crítica da fonte, para o Alt, é que antes mesmo da escrita final do livro, essas fontes têm surgido aqui, ali e acolá, depois é que as fontes vieram a se tornar gênero literário bíblico, né? Gênero literário, ou integrar parte da Bíblia. Então, para o Alt, é essa observação que ele faz, olha, só depois é que tem uma composição, né? Monta-se uma coxa de retalhos dos textos bíblicos com fontes variadas, mas de onde se tem as fontes, mas de onde vieram essas fontes? É essa questão que permeia aí a crítica, os críticos que criticam a crítica das fontes. Também tem outra crítica, que é a crítica histórica. Vai perguntar qual é o contexto histórico que gerou essa obra literária, tá? Então, se discutir todo o texto bíblico, ele tem uma historicidade, tem uma história, tem um contexto histórico, background aí, em cada passagem. Os críticos, a crítica de histórica, ela vai buscar entender essa obra literária dentro daquele contexto. Por exemplo, você pega lá o 1 Samuel, quem escreveu, qual o contexto, as circunstâncias que levaram e por que esse autor, né, escreveu essa obra, tá? Assim, inspirado por Deus. Alguns críticos utilizam aí desse método crítico para dar explicação natural a algumas passagens bíblicas. O Gerhard von Rad é um deles, né, um dos expoentes aí da Religionsgeschichte, a história das tradições religiosas, que se simpatiza aí com essa crítica histórica. Crítica da redação. Você faz as seguintes perguntas ao texto. Para que finalidade a obra literária foi compilada? Qual é a relação entre a historicidade do primeiro relato escrito e o texto oral? Qual é a cronologia das intervenções redacionais e do que se utilizam? Bom, essas são as perguntas que a crítica da redação vai fazer, tá? Vai tentar, assim, quando é que isso foi escrito, né? Qual a época, qual o espaço entre a produção dessa fonte e a redação? Quanto tempo existiu de oralidade entre o fato e o texto escrito? Essas são as grandes questões da crítica da redação. Segundo Hill, ele vai dizer o seguinte: geralmente o crítico redacional trabalha com as fontes identificadas pelo crítico das fontes. O sucesso do método depende da integridade do trabalho com as fontes. Então, uma coisa é a seguinte: normalmente essa crítica da redação depende muito de quem está fazendo o estudo a partir das fontes, né? Daqui a pouco vocês vão ouvir falar fonte javista, fonte eloísta, fonte deuteronomista, fonte sacerdotal, né? Que se o estudante lá, pesquisador, ele está trabalhando com as fontes, ele pode relacionar essa crítica da redação ao seu estudo. Então, a crítica da redação valoriza a forma final do texto. O redator passa a ter função de autor, né, de teólogo. Cabe à crítica da redação ainda analisar o texto desde a sua forma inicial até a sua forma final, né?
Uma outra corrente muito forte aí dentro da crítica bíblica é a crítica da tradição, tá? Tem várias... Quais são os questionamentos que essa crítica faz? Quais são os estágios pelos quais a peça literária passou e se desenvolveu? Quais são os livros que o autor leu para influenciar sua mensagem? Quais são as tradições culturais que os autores receberam, tanto bíblicas como da cultura do Antigo Oriente? A tradição identificada faz parte de um conjunto de tradições? O autor do texto modifica a tradição ou a corrige? Então, esse tipo de crítica da tradição, esse método crítico, parte dessas perguntas, dessas indagações, e eles têm muito interesse aí na questão da pré-história do texto, necessariamente. Tá? Eles buscam algo que, particularmente, é impossível de repetir, que é o quê? Eles buscam entender o texto ainda não escrito. Eles buscam estudar a questão da oralidade. Mas como isso vai acontecer? Eles vão ver essa oralidade na tradição. Vou dar um exemplo para vocês. A lei da circuncisão é uma tradição. Mas vamos lá, Moisés escreveu a lei da circuncisão. Ele escreveu uma lei que já existia há mais de meio milênio antes dele. Quase meio milênio antes da existência de Moisés. Então, a crítica vai pegar essa tradição da circuncisão para poder ir entrelaçando os textos e fazer a reflexão de forma acadêmica, né? Então, as contribuições para a crítica mostrou a antiguidade e a importância das tradições da fé em Israel. Então, eles vão muito no período pré-escrito, né, da história de Israel. É um período aí que nós não temos tradições, mas não temos a escrita de uma história de Israel, do texto necessariamente, né? Que é o período dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Tá? Outra questão que existe aí é a crítica canônica. Qual é a função que a forma final da literatura canônica teve na comunidade religiosa? Então, essa crítica está preocupada mais com o texto final, o seu estado acabado, os seus defensores, os seus interesses. A crítica canônica, de certa forma, ela já dá, né, aquilo que já foi desenvolvido e interpretado. O cânon é o método esse método considera o cânon todo como contexto para análise. Bom, pessoal, então fica as perguntas aí, as várias perguntas que são feitas, mas, como eu disse desde o início, a questão da crítica à Bíblia, o crítico bíblico, ele tem que tomar muito cuidado no caminho que ele vai andar. Ok? Então, o que nós vimos aqui? Hoje, crítica textual, crítica literária, crítica das fontes, crítica linguística, crítica da forma, crítica histórica, crítica da redação, crítica da tradução e crítica canônica. Tá? Mas vamos avançar. Tá? Vamos falar agora sobre o método histórico crítico. O que é esse método? Quando nós falamos em método histórico crítico ou historicismo, vale salientar que não se trata de um método, mas de vários métodos de análise textuais. Método histórico crítico não é o mesmo que interpretação histórico-gramatical. Tá? Aí é interpretação. É um método também. Muitas vezes, o método histórico-crítico ele consiste mais em um historicismo.
tá? Então, ele busca identificar quando surgiu, o desenvolvimento daquele texto e a cultura da época. Busca os seus estudos bíblicos ajustados com o campo acadêmico em vigor, buscando explicar personagens e acontecimentos dos quais não temos mais nenhuma correlação ou relacionamento direto. Por isso, utiliza-se das ferramentas da história, né? Como eu falei, é o historicismo, o método histórico crítico. Eles vão se utilizar da história, da literatura, da arqueologia, da religião e da própria teologia, tá? Quando esse método começou a ser utilizado aí nos estudos do Antigo Testamento? A partir do Iluminismo. As raízes aí do método histórico crítico está lá no final do século XVII e posteriormente se desenvolveu aí nos séculos XVIII e XIX. Sobre esse movimento, eu quero citar Lopes. Uma boa parte dos supostos resultados infalíveis desse método continua ainda hoje a influenciar os estudos acadêmicos da Bíblia como fatos provados, em vez do que são, na realidade, meras hipóteses. Então, o historicismo, ele resgata mais a questão das hipóteses. Tanto é que eu já citei aqui um estudioso dessa área aí, que é o Wellhausen, tá? Que é o que busca ali, ele faz a hipótese documental. Bom, o Kaiser vai dizer o seguinte acerca desse método histórico. Este momento crítico histórico, né? Este modelo enfatiza sua lealdade mais a teorias sobre a formação de textos e as supostas fontes orientais e clássicas que estão por trás delas, do que a uma consideração daquilo que o texto, tanto em suas partes quanto em sua totalidade, tinha a dizer. Então esse é o problema aí, e a gente tem que ter precaução, tá? Com esse método, com o historicismo. Então, não jogar aí a água da bacia junto com a criança dentro, né? É isso que a crítica faz, ela joga tudo fora. Esse é o método histórico crítico. Então, tem que ter as suas considerações aí, suas ponderações. Embora muitas vezes o método histórico crítico alegue ser o único método capaz de interpretar a Bíblia corretamente, ele acaba caindo no mesmo erro do dogmatismo hermenêutico, tá? Então, enquanto estudantes, a gente tem que estar sempre precavido aí com relação a esses métodos de estudos aí das Escrituras. Então, conforme o Gerhard Meyer vai falar em sua obra, né, sobre o método histórico crítico. Ele diz o seguinte: não importa quão cedo seja para o método histórico continuar sendo a melhor maneira de aprender as realidades históricas. É o historicismo. Não obstante, não devíamos tentar ocultar as consequências negativas da crítica radical protestante, no que refere à Bíblia, e a encobrir este fato, ou fazê-lo parecer inofensivo. Ok? Então, crítica bíblica, por 200 anos, tem provado ser um fardo intolerável às congregações, e não só em países como de tradição protestante. Hoje, como no passado, ele continua jogando um balde de água fria no entusiasmo missionários, fechando casas de estudos da Bíblia, fechando seminários, porque esse caminho do racionalismo, do método, do historicismo, é um verdadeiro uma morte da fé do indivíduo. Então, não sigo, não oriento, é bom ler, tem muita informação histórica, mas não é uma interpretação que é manual de regra de fé e prática para a minha prática pessoal. Essa é a minha opinião sobre o historicismo. Então, depois vai ter o próprio Gottwald, os 12 tribos de Yahvé, que vai citar, tá? Vai ser contra esse método
crítica, o Childs, o Hazel vai citar também seu repúdio ao método histórico, esse historicismo, que é jogado para interpretar a Bíblia. Tá? É bom a gente ter sempre a cautela sobre isso. Então, pessoal, sobre crítica bíblica, é isso que eu queria apresentar para vocês, ok?